Bem-vindos ao webcast dedicado ao concurso de apoio à inovação produtiva. Este próximo aviso tem como previsão de abertura o mês de abril de 2024 e conta com uma taxa de financiamento até 40% a fundo perdido. Antecipamos assim esta sessão informativa a fim de esclarecer todas as dúvidas que ainda possam restar sobre a pertinência desta oportunidade para as organizações. Esperamos por isso que estes próximos minutos vos sejam úteis. Antes de dar a palavra ao meu colega Pierre Quintaneiro, Account Manager, e a Cátia Maia, consultora financeira na EFI Grupo Portugal, deixo a indicação de que todas as vossas questões devem ser colocadas no chat para o efeito e que no final responderemos a todas através do e-mail que nos deixaram no formulário de inscrição. Passo então a palavra ao Pierre. Pierre, fazendo aqui um pequeno enquadramento desta oportunidade, este aviso apoia que tipo de entidades e de que setores? Qual é que é o apoio financeiro que está disponível? E ainda, quais é que são as taxas de financiamento deste incentivo, uma vez que julgo elas diferem mediante a empresa e a sua localização? Exato. Antes de mais, bom dia, Bárbara, bom dia, Kátia, e bom dia a todos os que nos acompanham neste webcast. Sim, no fundo, este tipo de apoio, inovação produtiva, é direcionado essencialmente para PMEs. Portanto, estamos a falar essencialmente de micro, pequenas e médias empresas, sendo que as operações elegíveis, no fundo, são para aquilo que se designa todas as atividades que visem a produção de bens e serviços que sejam transacionáveis e internacionalizáveis, e que, portanto, criem valor económico. No entanto, existem obviamente algumas exceções dentro deste primeira nota que eu dei. Algumas exceções já são clássicas deste tipo de apoio, já existia no PT 2020 e agora no PT 2030, que são desde logo as empresas financeiras e de seguros, defesa, lotarias e outros jogos de aposta, portanto são empresas não, são tipos de empresas que estão limitadas a este tipo de apoios, mas isto já é suavemente conhecido desde logo. Mas depois há algumas restrições que são específicas em matéria de auxílios estatais, nomeadamente as empresas, por exemplo, do setor siderúrgico, lignite, carvão, mesmo o setor da pesca e agricultura, a produção agrícola primária e também a transformação e comercialização de produtos agrícolas, a menos que, obviamente, estes tenham um investimento superior a 4 milhões de euros. Percebe-se desde logo porque é que este tipo de setores são, alguns destes setores são restritos neste tipo de apoio de inovação produtiva. Por exemplo, a pesca é restrita por ter um programa específico, que é o Mar 2030, que era o Mar 2020 e agora é o Mar 2030, por exemplo, na parte agrícola também estamos a falar de um programa específico que é o PDR, portanto, de alguma forma, alguns destes setores estão restritos a este tipo de apoio à inovação produtiva porque têm programas muito, muito próprios. Pronto. No que se refere aqui à taxa de financiamento, o Inovação Produtiva permite financiar até 40% de uma forma não reembolsável, portanto, aquilo que se designa normalmente mais de, não diria na gíria, mas para as pessoas perceberem, o 40% é a fundo perdido, portanto, é dinheiro que não se terá que devolver, atingido, obviamente, aquilo que são as metas propostas, sendo que esta taxa máxima de 40% parte de taxas de base e majorações que as empresas terão que atingir para chegar aqui à taxa máxima ou outro tipo de taxas. No caso, por exemplo, de territórios ditos normais, que basicamente a inovação produtiva normalmente está dividida em dois tipos de apoios ou dois tipos de avisos. Um que é para os territórios que são designados outros territórios, os ditos normais, e aos territórios de baixa densidade, que são territórios que têm menor densidade populacional e por isso têm normalmente taxas maiores de apoio face ao que são considerados os outros territórios. Portanto, como eu estava a dizer, no caso dos outros territórios, os ditos territórios normais, estamos a falar de uma taxa base de 25% por cento para médias empresas e 30% por cento para micro e pequenas, ok? Pronto. Já se for em territórios de baixa densidade,
Estamos a falar de 30% para médias empresas e 35% para micro e pequenas. Portanto, eles partem de taxas base diferenciadas entre as duas. Depois temos a questão das majorações. Quais são as majorações que as empresas podem ter? Pronto, eu vou dizer três majorações que podem ter das próximas, e no fundo dessas três, cada uma pode ter um acréscimo de 5 pontos percentuais à taxa base, sendo que destas três que eu vou referir a seguir, só podem acumular duas, ou seja, no máximo podem atingir os 10%, ou os 10 pontos percentuais de taxa, a crescer à taxa base. Portanto, temos a primeira que tem a ver com a contratação coletiva dinâmica, portanto, operações de entidades que tenham contratação coletiva dinâmica, ou seja, estamos a falar essencialmente de instrumentos de regulação coletiva de trabalho. Depois temos a majoração para a indústria 4.0, que são, no fundo, operações na área da transformação digital, que, no fundo, permita ter algum tipo de mudança disruptiva no modelo de negócio, produto ou processo. Estamos a falar essencialmente aqui na parte das empresas, estamos a falar essencialmente na digitalização do processo produtivo, por exemplo, é algo que permite ter esta majoração. E depois temos a terceira majoração, que estamos a falar da transição climática, portanto, tudo que sejam operações e investimentos que visem atingir os objetivos da transição climática. O exemplo mais utilizado neste tipo de majorações, ou que nos vem logo à cabeça, é a questão dos painéis fotovoltaicos, mas, por exemplo, se estivermos a falar aqui de equipamentos que utilizem energia fóssil e passem para a utilização de equipamentos elétricos, portanto, isso também pode eventualmente ser algo que pode ir para este, que permite ter esta majoração, mas portanto estamos a falar sempre de vários tipos de medidas ambientais, no fundo. Portanto, recapitulando aqui para as pessoas também não se perderem, temos a taxa base, que difere se é baixa densidade ou outros territórios, e depois temos majorações, que são as majorações que eu referi, que é a parte da contratação coletiva dinâmica, a indústria 4.0 e a transição climática. Destes três, podem, podem ter os três, mas a majoração maximiza-se obtendo dois destes. Depois, ainda temos a parte da capitalização PME, que é uma majoração à parte destas últimas três, portanto, que é independente destas últimas que eu falei, e que tem que ver com nas empresas que fazem este tipo de incentivo, ou que se candidatam à inovação produtiva, se a parte não financiada, a parte dita privada, for financiada maioritariamente por capitais próprios, nomeadamente por capital social, incorporação de suprimentos e prestações suplementares de capital. Pronto, foi isso. Obrigada, Pierre. Pergunto-te ainda que ações é que estão abrangidas por este aviso e que tipo de projetos são apoiados, nomeadamente quais as despesas que são elegíveis, embora já tenhas mencionado aqui algumas delas. Ok. Pronto, eu acho que uma das mais-valias do nosso tipo de empresas é sempre trocar aquilo que é a legislação em exemplos práticos fáceis de perceber. E, portanto, também é um bocadinho o nosso ponto e objetivo deste webcast é, no fundo, ok, isto abriu, como é que isto se aplica à nossa empresa? Portanto, e o meu objetivo também acaba sempre por ser um bocadinho esse. Mas estava eu a dizer, portanto, o que é que estamos aqui a falar de tipologias de ações elegíveis? Portanto, em primeiro temos falado da criação de um novo estabelecimento, por exemplo, uma empresa que tenha uma determinada fábrica e que pretenda criar uma outra fábrica. Pronto, isto é um tipo de ação elegível, portanto, a criação de um novo estabelecimento. Ou então, a empresa tem uma determinada fábrica, mas acha que a fábrica não tem o tamanho suficiente, ou tem necessidade, por via da pressão de encomendas, de aumentar a capacidade produtiva, e portanto tem que aumentar o número de máquinas, mas também, para aumentar o número de máquinas, tem que aumentar a dimensão da fábrica. Portanto, o aumento da capacidade de um estabelecimento existente é também uma das ações elegíveis. Depois, estamos a falar, por exemplo, da questão da diversificação da produção, ou seja, se uma empresa produz um determinado produto e pretende passar a produzir outro. Portanto, aqui também é algo que pode ser enquadrado. Portanto, no fundo,
uma empresa que tenha um determinado produto, estava aqui a tentar recordar-me de um exemplo que pudesse ser enquadrável aqui, mas vou pensar, por exemplo, na área dos moldes, por exemplo, alguém que faça essencialmente moldes para o setor automóvel e passa a fazer, por exemplo, moldes para o setor, por exemplo, de cozinhas ou algo do género, portanto é algo que pode ser considerado um novo produto, ou seja, que tem diferenças em termos daquilo que é o processo produtivo e que obriga a empresa, no fundo, a adquirir outro tipo de máquinas para, no fundo, ir de encontro àquilo que são as necessidades daquela produção de novo produto. Temos ainda a parte da alteração fundamental do processo global de produção, ou seja, se no meu chão de fábrica eu produzo de uma determinada forma e pretendo alterar o meu processo produtivo de forma a torná-lo mais eficiente, de forma a diminuir o tempo de produção hum, daquilo que é a minha produção, passa aqui a redundância. No fundo, se eu tiver investimentos para alterar este processo produtivo, o fundamental do processo de produção, é algo também enquadrado. Portanto, recapitulando, criação de um novo estabelecimento, aumento da capacidade de um estabelecimento já existente, diversificação do processo produtivo, e depois também alteração, pronto, fundamental do processo. Portanto, no fundo é um bocadinho isso. Depois, perguntaste-me também na questão dos investimentos elegíveis, certo? Pronto. Na questão dos investimentos elegíveis, estamos a falar essencialmente em quatro grandes famílias, por assim dizer, de investimentos elegíveis. Um, estamos a falar de ativos corpóreos, portanto, são investimentos com substância física. Estamos a falar de tudo o que seja máquinas, equipamentos, os próprios custos para colocar as máquinas no devido lugar, por assim dizer, e, por exemplo, os softwares que sejam obrigatórios ou necessários para o funcionamento de uma determinada máquina. Pronto, isso são um determinado tipo de investimento elegível. Depois estamos a falar, por exemplo, da parte dos ativos incorpóreos ou também chamado ativos que não têm substância física. E aqui estamos a falar essencialmente, por exemplo, na aquisição de direitos de patentes, quer sejam nacionais, quer sejam internacionais, estamos a falar tipo de licenças, estamos a falar de software standard desenvolvidos para a própria empresa. Pronto, basicamente é este tipo de despesa que estamos a falar quando estamos a falar de ativo incorpóreo. Depois temos ainda outras rubricas de investimento, nomeadamente, por exemplo, a intervenção dos contabilistas certificados e revisores oficiais de contas, tudo o que tem a ver com serviços de engenharia, estudos, diagnósticos, planos de marketing, auditorias, por exemplo, também a questão do relatório do Not Significant Harm, que é o DNSH, que é um dos relatórios requeridos pelo PT 2030, que tem a ver com todos os investimentos que são feitos ao abrigo do PT 2030, não devem prejudicar significativamente o meio ambiente e, portanto, é um relatório que também a partir das empresas terão que apresentar e, portanto, é uma das despesas também elegíveis e previstas por este tipo de apoio. Pronto. Depois, para além destas três áreas de investimento ou de despesas elegíveis, estamos a falar essencialmente, por exemplo, na questão das obras. Por exemplo, no setor do turismo, estamos a falar que normalmente estamos a falar de uma taxa que pode ir até 60% do investimento total, ou seja, um investimento em inovação produtiva no turismo, estamos a falar de que pode ter uma componente de 60% de obras, desde que as obras sejam obviamente justificadas pelo aumento da capacidade produtiva. E no caso da indústria, estamos a falar de uma taxa de 35% do investimento total. Outra vez, e para reforçar o investimento na componente das obras, devem ser investimentos que permitam, de alguma forma, ser justificadas ao abrigo que é o aumento da capacidade produtiva. Pronto. E no fundo é isso. Obrigada mais uma vez, Pierre. Complementando aqui aquilo que foi dito pelo Pierre, nomeadamente da questão das despesas que são elegíveis, Kátia, existem regras ou limites específicos à elegibilidade destas despesas? Bom dia, Bárbara, bom dia, Pierre, e bom dia a todos que estão a assistir ao webcast.
Sim, Bárbara, essa pergunta vai também imediatamente ao encontro daquilo que o Pierre acabou de dizer. No entanto, há aqui alguns limites. Para começar, podemos dizer que as operações devem apresentar um total de despesas elegíveis mínimo de 250.000 euros e máximo de 25 milhões de euros. No entanto, existem sim aqui algumas limitações. Dentro das despesas que o Pierre falou há pouco, nomeadamente as despesas com os contabilistas certificados, com os projetos e serviços de engenharia ou de arquitetura, com os estudos, com os diagnósticos, com os planos de marketing. Isto são todas despesas que estão limitadas a 20% do total das despesas elegíveis. Noutro caso, também, por exemplo, nas despesas como o TOC ou como o ROC, nomeadamente para a validação das despesas dos pedidos de pagamento, estas não estão limitadas a uma percentagem, mas sim a um valor absoluto de 5.000 euros. O mesmo acontece também com o estudo, com a realização dos estudos ou relatórios no âmbito do princípio de NSH, que o colega também já referiu, estes também estão limitadas a um valor de 15.000 euros. Também ainda ao encontro do fator das obras, da construção de edifícios, das obras de remodelação e de outro tipo de construções, estas também estão limitadas. No entanto, aqui a limitação difere consoante a localização da operação. Se estivermos a falar da NUTOS 2, do norte, do centro, de Lisboa, do Alentejo, temos aqui duas limitações dependendo do setor. Se estivermos a falar do setor do turismo, temos uma limitação de 60%. Se estivermos a falar do setor da indústria, temos uma limitação de 30% das despesas elegíveis totais. Já no caso da NUTOS 2 do Algarve, também existe uma limitação, mas neste caso não varia consoante o setor. Aqui a limitação é de 70%, quer estejamos a falar do setor do turismo ou do setor da indústria. Aqui um ponto que deve ser referido e reforçado é que todo o tipo de obras ou construções que exijam um plano de um projeto de arquitetura, este deve ser apresentado no momento da submissão, não pode ser apresentado posteriormente. Outra regra que as empresas devem cumprir, e a meu ver até acaba por ser das mais importantes, que é o cumprimento do efeito incentivo. O que é este efeito incentivo? Aqui não podem ser apresentadas despesas com data anterior à data da candidatura, e aqui também estamos a falar dos estudos de viabilidade, ou seja, à data anterior à data da candidatura, não pode existir qualquer compromisso de encomenda de equipamentos ou qualquer compromisso que torne o investimento irreversível, nomeadamente notas de encomenda ou até mesmo faturas. Por outro lado, aqui também é importante reforçar, e para terminar já aqui este leque de limitações, a compra de terrenos e os trabalhos preparatórios, como a obtenção de licenças, neste caso não são considerados inícios de trabalho. Muito bem, Kátia. Aproveito também aqui no papel de consultora financeira que tens, né, da equipa de incentivos da EFI Group, e com base na tua experiência em candidaturas à inovação produtiva, tanto deste programa quadro que está a decorrer, o Portugal 2030, como do anterior, o que é que deve ser considerado pelas empresas em termos de condições específicas e normas técnicas antes destas decidirem apresentar então uma candidatura ao Portugal 2030 e nomeadamente ao aviso que vai abrir em abril do Inovação Produtiva? Sim, é assim, antes de mais, para serem suscetíveis de apoio, as operações devem contribuir para aquelas que são as finalidades e os objetivos do aviso que o colega Pierre também já mencionou anteriormente. Como também já foi falado, são então elegíveis as PMEs, ou seja, as micro, as pequenas e as médias empresas, sendo que elas devem cumprir aqui com algumas condições, nomeadamente financeiras, muito específicas. Deve apresentar, para começarmos, uma situação económica financeira equilibrada. No caso de uma PME, considera-se que a empresa cumpre este indicador quando apresenta um rácio de autonomia financeira não inferior a 15%. No entanto, se estivermos a falar em empresas com menos de um ano de atividade, aqui o critério, o cálculo é um bocadinho diferente. Neste caso, a empresa deve garantir que até ao final da execução do projeto
o financiamento da despesa elegível o financiamento da despesa elegível por um mínimo de 20% dos capitais próprios. Ok, isto aqui é importante, não significa que a empresa à data da candidatura cumpra, empresas que estamos a falar, quando estamos a falar de empresas com menos de um ano de atividade, normalmente têm um capital próprio ainda baixinho, e não cumpririam à partida com este indicador dos 20% das despesas elegíveis. No entanto, há a possibilidade deste indicador ir-se cumprindo ao longo da execução do projeto, desde que a empresa, na submissão da candidatura, apresente uma ata da Assembleia Geral ou da gerência, a comprometer-se com isso mesmo, que vai haver esse reforço de capital. A empresa deve também demonstrar que não é uma empresa em dificuldade, e neste ponto realçamos aqui o que é uma PME em dificuldade, que tem suscitado aqui algumas dúvidas por parte das empresas, e assim é mais fácil de apoiar. Uma PME encontra-se em dificuldade se mais de metade do seu capital social subscrito tiver desaparecido devido a perdas acumuladas. Isto aqui também é um ponto muito importante para se candidatar ao aviso. Deve também demonstrar a viabilidade económica ou financeira da operação e dispor de fontes de financiamento para assegurar a sua realização. Deve também ainda assegurar o financiamento de pelo menos 25% dos custos elegíveis através de recursos próprios ou alheios. Se estivermos a falar de candidaturas ao Compete 2030, ao Programa do Norte e ao Programa do Centro também, deve-se cumprir com o indicador do impacto do investimento. Ou seja, todas as despesas elegíveis devem corresponder a pelo menos 10% do ativo no ano pré-projeto. E aqui, mais uma vez, reforçando aquelas empresas que são recentes no mercado, ou seja, se tratar de uma empresa que não apresenta ainda um ativo fixo líquido no ano pré-projeto, este indicador não é aplicado. Há essa sensibilidade por parte do organismo. Relativamente também, e voltando aqui ao mesmo assunto que agora está na mira de todos, que é o princípio do DNSH, aqui as empresas devem assegurar, no decorrer de toda a execução, que o investimento não prejudica significativamente nenhum dos objetivos ambientais estabelecidos e definidos no regulamento. Por fim, e respondendo à tua questão sobre a duração dos projetos, por norma eles têm a duração máxima de 24 meses. Por norma porquê? Porque em casos devidamente justificados pode ser aceito um prazo superior, mas por norma são os 24 meses de duração do projeto e a empresa deve dar início à execução da operação no prazo de 90 dias a contar da data prevista de início na candidatura. Muito bem, Kátia. Eu coloco-te apenas uma última questão antes de terminares a tua intervenção, que tem que ver com quem teve um projeto de inovação produtiva aprovado, portanto apresentado nos últimos avisos de 2021 e que deve ter terminado agora a sua execução, pode concorrer a este novo aviso que irá abrir então em abril deste ano? Sim, pode. Segundo o aviso anterior, tinha mesmo lá no ponto das condições específicas ou normas técnicas que realçava isso mesmo. Os beneficiários com as operações de inovação produtiva no âmbito do Portugal 2020, desde que ainda não tenham o pedido de pagamento final apresentado, podem submeter uma nova candidatura, mas aqui devem salvaguardar que os investimentos são distintos àqueles que foram apoiados anteriormente. Sim, senhor. Muito obrigada, Kátia, mais uma vez. Eu volto a ti, Pierre, para te lançar aqui o desafio de dares um exemplo concreto de um plano de investimentos de uma empresa, para percebermos todos em conjunto de que forma estes investimentos poderiam ser financiados se fosse submetida então uma candidatura a este aviso. Ok, pronto, basicamente vou dar aqui um exemplo também que, como eu estava a dizer, que é para ser mais fácil de compreensão. Portanto, vamos falar aqui de uma empresa, eventualmente que tenha aqui um plano de investimentos, que estamos penso que estão a ver, não estão? Certo, Sim. ok. Basicamente, se estivermos aqui a falar de uma empresa que vai fazer um investimento para aumentar, por exemplo, a capacidade produtiva e que adquire máquinas, portanto, o que aqui máquina A e B, que é para ser relativamente genérico, softwares,
obras, a parte do plano marketing, relatório da NSH, portanto, podemos estar a falar, coloquei alguns exemplos dentro de cada categoria, mas obviamente que, como está este plano de investimentos, podem estar muito mais rubricas de investimento, portanto, depois é adaptarem à vossa realidade. Com um valor de investimento total de 700 mil euros. Tendo em conta uma perspectiva otimista, não é? Que no fundo conseguem ir buscar o valor máximo de apoio, estamos a falar que a parte de não reembolsável, do fundo perdido, serão 280 mil num investimento de 700 mil euros. Portanto, nos 700 mil euros de investimento, 280 mil, que corresponde a 40% do investimento total, hum, serão, poderão ser a fundo perdido, obviamente. Portanto, no fundo é isso. Este apoio do PT 2030, como ele tem surgido, no âmbito de ser totalmente a fundo perdido, é relativamente simples de perceber, porque pronto, em casos anteriores tinha algumas vezes a componente reembolsável e não reembolsável. Neste caso, e para já, aquilo que está a ser, aquilo que tem surgido são apoios totalmente a fundo perdido. Pronto, no fundo é isso. Obrigada, Pierre. Ainda que simples, acho que estes exemplos ajudam sempre a uma melhor percepção daquilo que estivemos aqui a falar. E, portanto, muito obrigada a ambos pelo excelente contributo. Esperamos que esta partilha de informação tenha sido útil. Apesar de, como dissemos ao longo de toda esta conversa, a abertura do aviso estar prevista apenas para abril, esta é sem dúvida a melhor altura para começar a preparar a sua candidatura, para que nessa altura seja apenas necessário submeter sem qualquer condicionamento pela data de fecho, que ainda não temos essa indicação. Além disto, e tal como foi reforçado pela Cátia, a partir do momento em que submete a sua candidatura, em caso de aprovação, obviamente, a data de submissão é a que conta para o início dos seus investimentos, caso tenha essa necessidade ou essa urgência. Caso este aviso de inovação produtiva não se adequa às necessidades da sua organização, também não deixe de entrar em contacto connosco para que possamos ajudá-lo a identificar uma outra oportunidade que poderá dar uma melhor resposta àquilo que são os seus desafios. Como havia mencionado, a nossa equipa de incentivos financeiros vai também compilar todas as questões que surgiram no chat e ser-vos-á dada uma resposta para os vossos e-mails. Obrigada pela vossa presença e participação de todos. Até um próximo webcast.